Irmãos, vamos dar continuidade à nossa série de exposições do Evangelho de Marcos. Então, por favor, abram as Bíblias de vocês comigo no Evangelho de Marcos, capítulo de número 4. Pela graça de Deus, hoje nós acabamos mais um capítulo do Evangelho de Marcos, rumo aos 16 capítulos. Estamos agora vencendo mais um capítulo, o capítulo de número 4. Hoje nós leremos Marcos 4, dos versículos 35 a 41. Abra sua Bíblia e deixe ela aberta comigo, nós já leremos. Eu tenho uma pergunta para você. Você alguma vez já se pegou duvidando da bondade de Deus na sua vida? Não precise responder. Pense sobre isso um minuto. Talvez em algum momento difícil, num momento turbulento da sua relação, num momento de sofrimento, de dor, de morte de um ente querido, de uma insatisfação com um objetivo, um sonho frustrado. Talvez em algum momento você tenha duvidado da bondade de Deus. A verdade é que todos nós, em algum momento da vida, acabamos por duvidar da bondade de Deus, porque nós olhamos para as circunstâncias e somos enganados pelas aparentes circunstâncias. Mas acontece que Deus é bom, sempre bom, o todo tempo. Às vezes, porém, o nosso problema é que nós não conseguimos ver a bondade de Deus nas circunstâncias da vida. O que não significa que Deus não está sendo bom para conosco, porque mesmo assim, Deus é bom, Ele é sempre bom para conosco. Existe uma história que pode ilustrar bem esse ponto da bondade de Deus na nossa vida. Havia um súdito que dizia sempre para o rei que Deus é bom. E ele servia aquele rei dia e noite e dizia que Deus era bom. E aquele rei ouvia o seu súdito e também acreditava que Deus era bom. Um dia, o rei e o súdito saíram para caçar. E um animal feroz atacou o rei, a ponto de ele perder um dos dedos da sua mão. Mas veio o servo, acolheu o rei e disse: "Rei, não se preocupe, Deus é bom." E o rei ficou furioso, frustrado. Como Deus pode ser bom e eu perder o meu dedo? Não sabe ele que eu preciso de todos eles para realizar as minhas atividades? E ele manda aquele servo à prisão. Furioso, o rei manda o servo para a prisão. Era costume do rei sair para caçar, então, passado algum tempo, o rei, certa vez, saiu para uma outra caçada. Acontece que dessa vez ele foi capturado por índios canibais. Mas na hora do sacrifício, quando eles estavam prontos a matar aquele homem para o seu Deus e os seus rituais, e para se alimentar dele, um daqueles índios percebe que aquele homem não tinha um dedo da sua mão. Então, eles param o sacrifício e libertam o rei, porque eles precisavam de alguém que tivesse o seu corpo perfeito para o seu ritual e o seu sacrifício. O rei foi solto e imediatamente ele procura o seu súdito, dizendo: "É verdade, Deus é bom o tempo todo. Se eu não tivesse tido aquele acidente e perdido o meu dedo, eu teria sido morto." Mas o rei para e reflete e pergunta para aquele súdito: "Mas por que você está na prisão, se Deus é bom o tempo todo?" E aquele súdito olha para o rei: "Eu certamente teria sido morto se eu estivesse com você naquela caçada. É por isso que Deus me colocou na prisão." Irmãos, o texto que nós vamos ler nessa manhã é sobre a bondade de Deus. Não somente sobre a bondade de Deus em cuidar de nós nas tempestades da nossa vida, mas sobre a bondade de Deus em se revelar a nós como Deus, revelar-se aos seus discípulos e cuidar de nós em meio às tempestades, mesmo quando eu e você não temos fé suficiente e não compreendemos isso. Vamos ler Marcos capítulo 4, versículos 35 a 41. Diz assim a palavra do Senhor Deus: "Naquele dia, sendo já tarde, Jesus disse aos discípulos: 'Vamos passar para a outra margem.' E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava, no barco. E outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava se enchendo de água. E Jesus estava na popa, dormindo
sobre o travesseiro. Os discípulos o acordaram e lhe disseram: Mestre, o Senhor não se importa que pereçamos. E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalme-se, fique quieto. O vento se aquietou e tudo ficou calmo. Então Jesus lhes perguntou: Por que vocês são tão medrosos? Como é que ainda não têm fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Até aí, irmãos. Que o Senhor abençoe a pregação da sua palavra. Amém? Todos nós conhecemos essa passagem. Se você é cristão por mais de 30 dias, você já leu essa passagem. Você já ouviu histórias sobre essa passagem. Se você é cristão há um bom tempo, você já leu essa passagem diversas vezes. Você já ouviu mensagens sobre ela. Existem livros inteiros escritos baseados apenas nessa passagem. Retratos, pinturas maravilhosas baseadas nessa passagem. Sem contar as inúmeras canções que nós cantamos e ouvimos baseados nessa passagem. Mas a pergunta é: por que Marcos escreveu essa passagem? Por que ele nos contou essa história? Essa é uma passagem tão familiar a nós, que nós pensamos que, porque nós conhecemos ela, nós sabemos o significado dela. Afinal de contas, nós conhecemos ela tão bem, nós já lemos ela, seja no Evangelho de Marcos, no de Lucas ou no de Mateus. E nós pensamos que sabemos o significado e o motivo pelo qual Marcos escreveu essa passagem. Para mostrar que Jesus está conosco nas tempestades da vida e que Ele acalma as tempestades. Bom, por mais que essa seja uma verdade óbvia em relação a essa passagem, por mais que isso seja verdadeiro, isso é apenas parte da subtrama que Marcos está escrevendo aqui, da história que ele está contando a respeito de Jesus para nós. E o nosso problema é que, exatamente por esse motivo, porque nós conhecemos tão bem essa passagem, que nós frequentemente perdemos de vista o objetivo pelo qual Marcos contou essa história. E essa passagem, irmãos, não é sobre Jesus nos livrando nas tempestades na vida ou estando conosco. Sim, essa passagem é também sobre isso, mas é principalmente e sobretudo como Jesus é verdadeiramente o Filho de Deus e tem poder até mesmo sobre as forças da natureza. Esse é o tema dessa mensagem, esse é o tema dessa passagem. Jesus é verdadeiramente o Filho de Deus e tem poder até mesmo sobre as forças da natureza. Eu vou dividir essa mensagem em 2 pontos principais. Primeiro, a identidade de Jesus é revelada por meio dos seus milagres. E, em segundo lugar, a falta de fé dos discípulos. Então, primeiro ponto principal, a identidade de Jesus é revelada por meio de seus milagres. Chegamos agora ao fim do capítulo 4 do Evangelho de Marcos, e talvez valha a pena recapitular por que Marcos escreveu o seu Evangelho. Se você está conosco desde o início da série, você deve se lembrar que Marcos escreveu com o propósito principal de apresentar Jesus como o Senhor, como o Filho de Deus, como Deus encarnado, para que ouçamos as boas novas do Evangelho, creiamos nele e sejamos salvos da ira de Deus. E você deve se lembrar também que os milagres descritos no Evangelho de Marcos são contados para demonstrar como uma prova de que Jesus realmente é quem ele diz ser, o Filho de Deus, e autenticam a mensagem de Jesus, as boas novas do Evangelho do Reino de Deus. Se vocês repararem bem, o milagre relatado nessa passagem é diferente dos demais milagres que nós estamos analisando ou vendo Jesus realizar até aqui. Marcos nos relatou milagres a respeito de cura das diversas enfermidades que as pessoas iam até Jesus, e também como ele expulsou demônios. Dessa vez, Jesus faz algo completamente diferente.
Ele não está expulsando mais um demônio ou curando mais o enfermo. Pelo contrário, ele exerce controle sobre a natureza. Algo que é impensável para meros seres humanos. Marcos nos conta que Jesus, pela sua palavra, acalmou uma tempestade, nos dizendo que ele tinha controle sobre as forças da natureza. O que para mim e para você é impensável. Nós sequer temos controle sobre a nossa própria vida. Imagine sobre as forças da natureza. Então Marcos ele nos conta que, após ensinar as multidões por meio de parábolas o evangelho do reino de Deus, durante todo o dia, Jesus estava cansado e no final daquele dia, então, chegando já à noite, ele decide ir para o outro lado do mar da Galileia, para a outra margem do mar da Galileia. Então ele ordena aos seus discípulos, vamos passar para a outra margem do mar da Galileia. Ele não diz a eles por quê e nem qual era o seu objetivo. Ele simplesmente ordena a eles e eles obedecem a Jesus. Então Jesus e os apóstolos seguem juntos em um barco para alto mar para atravessar o mar da Galileia. E outros discípulos estavam seguindo em outros barcos. Certamente, irmãos, você se lembra que alguns dos discípulos de Jesus, os apóstolos, eram marinheiros experientes, eram pescadores. E certamente antes de sair e aventurar-se em alto mar, eles olharam para os céus, viram as condições climáticas, olharam para as suas bolsas, viram que tinham mantimentos, analisaram o barco, então estava tudo bem, e eles partiram então. Lembre-se, eles eram homens experientes e preparados, eles não se aventurariam de qualquer modo se houvesse um sinal de uma tempestade, se houvesse algum perigo ou alguma adversidade. Mas nada parecia fora de ordem, então eles partiram confiantemente para chegar no seu destino. Contudo, repentinamente e aparentemente sem aviso algum, enquanto estavam na jornada para a outra margem do mar da Galileia, uma violenta tempestade atinge o barco de Jesus e dos apóstolos. A tempestade e o vento eram tão fortes que o barco começa a encher de água. Tamanha era a força das ondas que batiam contra o barco, e a água começava a entrar naquele barco. Os apóstolos experientes fizeram de tudo o que eles poderiam para evitar a tempestade, para contornar a tempestade, para que o barco não naufragasse. Porém, tudo parecia em vão. Eles não iriam conseguir vencer a tempestade, o que só podia significar uma coisa para eles. Aqueles homens sabiam que se o barco naufragasse, a morte era certa. Não havia como sobreviver naquele tipo de mar durante aquela tempestade. Então, apavorados, pensem em marujos experientes e marinheiros e pescadores experientes, apavorados, sem saber mais o que fazer, tamanha era a tempestade que os pegou desprevenidos. Sem ter mais esperança, sem saber o que fazer, por estarem completamente apavorados, eles decidem acordar Jesus, que estava dormindo no barco, na popa daquele barco. Irmãos, acho que o fato de Jesus estar dormindo em meio a uma tempestade é tão incrível quanto a tempestade que veio sobre eles. É inacreditável que Jesus estivesse dormindo no meio daquela tempestade. Eu não sei se você já andou de barco ou de avião, ou quem sabe você já viu algum daqueles vídeos onde barcos e aviões passam por tempestades e tem turbulência. Mas pense no momento onde o barco sacode violentamente de um lado para o outro e ondas gigantescas entram e invadem o barco. Aqueles discípulos estavam nesse tipo de situação. Ou pensem quando há forte turbulência num avião e as pessoas começam a gritar, as coisas começam a cair e o avião começa a tremer. É impossível dormir num contexto desses. É impossível dormir em turbulência de um avião. É impossível dormir com as ondas tomando um barco e o barco sendo jogado de um lado para o outro. Pense no barulho das ondas batendo contra o barco. Pense no grito das pessoas apavoradas, não sabendo o que irá acontecer. É praticamente impossível dormir nesses momentos.
Ninguém minimamente consciente conseguiria dormir nesses momentos. Ironicamente, o único lugar em que os evangelhos nos contam que Jesus estava dormindo é durante uma tempestade. Lá estava Jesus, durante uma tempestade, dormindo profundamente. O vento soprando, as ondas do mar batendo contra o barco, o barulho ensurdecedor de trovões e de vento. Mas lá estava Jesus, dormindo na popa do barco. Nós temos aqui o primeiro contraste dessa cena. Jesus dormindo em meio à tempestade e os discípulos acordados, apavorados, com medo da morte iminente, caso o barco afundasse. Por que esse contraste tão gritante entre Jesus e os discípulos? A resposta é que Jesus sabia que podia confiar perfeitamente em Deus. Lembre-se que naquele mesmo dia, ele esteve o dia inteiro às margens do Mar da Galileia, ensinando multidões a respeito do reino de Deus, da bondade de Deus, da provisão de Deus, da graça de Deus, do amor de Deus, libertando escravos do diabo, curando pessoas enfermas, demonstrando o amor e o cuidado de Deus com seus filhos e filhas. Jesus estava vivendo por aquilo que ele ensinou durante aquele dia. Os discípulos, eles tinham ouvido todo o seu ensino, e o sentido das parábolas era explicado a eles em particular. Eles estavam conhecendo o mistério do reino de Deus, porque a eles era dado conhecer o mistério do reino de Deus. Eles estavam vendo Jesus realizar milagres, expulsar demônios, mas mesmo assim, eles ficaram apavorados durante a tempestade. Então o que eles fazem? Eles recorrem à sua última esperança. Eles decidem acordar Jesus. E eles vão até Jesus e começam a gritar com Jesus: Mestre, o Senhor não se importa que pereçamos. Irmãos, eles não chegaram em Jesus, bateram no ombro dele: Mestre, por acaso o Senhor não se importa que nós pereçamos? Por favor, acorde-se e nos ajude. Não, eles estavam apavorados, desesperados. Eles pegaram Jesus e começaram a gritar com Jesus: Mestre, o Senhor não se importa que pereçamos. Aqueles homens foram até Jesus, o agarraram, apavorados. E aqui vem um segundo contraste à tona nessa passagem. O medo dos discípulos, que os paralisou e os deixou apavorados. E a fé de Jesus. Acordado pelos seus discípulos apavorados com a tempestade. Jesus não fica também desesperado e apavorado. O que vai acontecer? O que acontecerá de nós? E agora? Jesus não demonstra nenhum traço de medo ou preocupação na sua face. Ele simplesmente olha para os seus discípulos, se levanta e repreende o vento e o mar, dizendo em alta voz para a tempestade: acalme-se, fique quieto. E o que acontece? Imediatamente, acontece exatamente o que Jesus ordenou. O vento se aquieta, as ondas param e a tempestade cessa. De uma grande tempestade, temos agora uma grande calmaria. De um tempo tempestuoso e ventoso, nós temos agora, pela palavra de Jesus, uma grande calmaria. Perceba que a mudança no tempo, na tempestade, não acontece por meio de uma oração. Jesus não curvou seus joelhos e orou ao seu Pai, pedindo que a tempestade cessasse. Jesus não usou nenhuma fórmula mágica, como muitos do seu tempo, para tentar dominar o tempo. Mas o tempo mudou pela palavra autoritativa de Jesus. Assim como Deus produziu ordem a partir do caos no princípio pela sua palavra, Jesus agora traz calmaria ao mar revolto pela sua palavra. Por que essa história? Por que Marcos decidiu incluir esse relato no seu evangelho? A resposta é que Marcos nos conta essa história para nos revelar quem Jesus é de fato, para demonstrar que ele é o Filho de Deus e o Salvador de todos aqueles que nele
creem. Marcos quer que eu e você saibamos e creiamos nas boas notícias de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Ele quer que nós saibamos que o Filho de Deus é soberano, é Senhor sobre as forças da natureza. Ele é soberano e Senhor sobre cada ameaça à humanidade. Sejam doenças que afligem os seres humanos ou demônios que os aprisionam. Jesus é soberano e Senhor sobre eles. E agora, até mesmo a própria natureza se dobra diante da palavra de Jesus e tem que o obedecer. Mas sabe o que é ainda mais incrível aqui? É que somente Deus pode fazer isso. Essa passagem ela faz eco a muitas passagens do Antigo Testamento. Se você conhece a sua Bíblia, não tem como não pensar em Jonas sendo lançado ao mar e a tempestade cessando. Não tem como não pensar na abertura do mar vermelho, com Deus enviando um vento e abrindo o mar. Não tem como não pensar nos diversos salmos que falam, inclusive no que nós lemos no início desse culto, que falam sobre o Senhor governando sobre as águas. Águas que no Antigo Testamento representam o caos, a desordem, o poder que não pode ser controlado. Algo que não pode ser controlado senão por Deus, o Criador e Senhor de todas as coisas. Os inúmeros salmos do Antigo Testamento, que nós poderíamos citar aqui, que falam do Senhor Deus governando e controlando, exercendo poder sobre a natureza que Ele criou, talvez o Salmo 107 seja algo que claramente moldou de forma literária o que Marcos escreve aqui para nós. Se você puder abrir a sua Bíblia ou acompanhar na tela o Salmo de número 107, nós leremos, vale a pena, uma leitura um pouco mais longa, mas vale a pena, e que você perceba aqui as semelhanças com a passagem do Evangelho de Marcos. Salmo 107, versículos 23 a 32. Diz assim a palavra de Deus: Os que tomando navios descem aos mares, os que fazem comércio na imensidade das águas, esses veem as obras do Senhor e as suas maravilhas nas profundezas do abismo. Pois Deus falou e fez levantar o vento tempestuoso que elevou as ondas do mar. Subiram até os céus, desceram até os abismos. No meio destas angústias, desfalecia-lhes a alma. Andaram e cambalearam como bêbados, e de nada adiantou a sua habilidade. Andaram e cambalearam como bêbados, e de nada adiantou a sua habilidade. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor, e Ele os livrou das suas tribulações. Fez cessar a tormenta, e as ondas se acalmaram. Então se alegraram com a calmaria, e assim os levou ao porto desejado. Que eles deem graças ao Senhor por sua bondade e por suas maravilhas para com os filhos dos homens. Que o exaltem na assembleia do povo e o glorifiquem no conselho dos anciãos. Percebam, esses versículos moldam literariamente a forma que Marcos está nos contando essa história. Porque Marcos quer que eu e você, os seus leitores originais, entendam que Jesus é Deus encarnado. Porque só Deus pode controlar a natureza, a tempestade, o mar, as ondas. Após ler Salmo 107 e essa passagem no Evangelho de Marcos, certamente a mesma pergunta dos discípulos deve nos vir à mente. Quem é este? Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? E então a pergunta dos discípulos se torna a nossa pergunta. Quem é Jesus? Se somente Deus tem poder sobre o mar e as forças da natureza, isso só pode significar que nós estamos diante de Deus encarnado. E de fato Ele é o Filho de Deus, Deus encarnado. É isso que Marcos quer que compreendamos em primeiro lugar a partir dessa passagem, dessa história. Por isso que apesar de mesmo os discípulos, o seu pavor e a tempestade ocuparem o primeiro plano dessa história, a ênfase e o destaque dessa passagem não estão nos discípulos ou na tempestade, mas em Jesus e no que Ele realiza por meio da sua
palavra. Ele ordenou e os céus se abriram. Ele ordenou e a tempestade cessou. Ele ordenou e o vento acalmou-se e houve calmaria. Talvez você se lembre da história dos marinheiros pagãos no livro de Jonas. Eles reconheceram Deus na presença do milagre, porque quando eles jogaram Jonas ao mar, a tempestade terminou. Aconteceu um milagre. O que eles fizeram? Ofereceram sacrifícios a Deus. Essa história aponta também para Jonas. Mas Jesus, por sua vez, ao acalmar a tempestade, faz mais uma vez o que só Deus pode fazer. E Marcos está nos convidando, então, a reconhecer Jesus, em Jesus, Deus encarnado. E a semelhança dos marinheiros pagãos, adorar a Deus. Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem você pensa que Jesus é? Qual é a sua resposta a essa pergunta? Toda pessoa que cedo ou tarde entra em contato com Jesus e com o seu evangelho, em algum momento vai se deparar fazendo essa pergunta. Quem de fato Jesus é? E a resposta a essa pergunta muda absolutamente tudo. Porque essa pergunta é a porta para a fé em Jesus. Quem você diz que Jesus é? Isso me leva ao meu segundo e último ponto nessa passagem dessa manhã. Segundo ponto principal, a falta de fé dos discípulos. Quando a tempestade se acalmou, pela palavra de Jesus, os discípulos passaram de aterrorizados pela tempestade para completamente apavorados pelo que Jesus havia feito. Talvez você pense que após contemplar o céu se abrindo, a tempestade indo embora, as ondas se acalmando, o mar tranquilo, você pensa que eles estavam batendo as mãos uns aos outros, se abraçando e celebrando e comemorando. Não, eles não estavam celebrando e comemorando e se abraçando. Na verdade, eles ficaram com ainda mais medo, com ainda mais pavor. Porque para eles era mais apavorante estar diante de Jesus, que com uma palavra ordenou aos céus e ao mar, e estes lhe obedeceram, do que quando eles estavam prestes a perder a sua vida diante daquela tempestade. Isso é assim porque geralmente quando nós nos encontramos diante do sobrenatural, nós tememos, nós ficamos apavorados. Nós queremos fugir. Pense em Abraão, Moisés, o povo diante do Monte Sinai, Isaías, os discípulos, Paulo, João. Todos ficaram apavorados e alguns inclusive caíram de pavor, como que mortos diante da presença do sobrenatural. É isso que está acontecendo aqui. Aqueles discípulos estavam apavorados com a natureza, mas tem alguém aqui que é capaz de controlar a natureza de forma sobrenatural. Então eles ficaram apavorados. Quando nós nos deparamos com Deus, irmãos, nós olhamos para nós. Nós sabemos quem nós somos. E nós ficamos completamente apavorados. Pequeno parênteses aqui. Qualquer vez que você ouvir alguém dizendo que há anjos e que Deus está aqui, e as pessoas estão fazendo bobagem ou celebrando, não caia no conto do vigário. Quando nós estamos diante de Deus, nós ficamos apavorados, porque nós sabemos o nosso pecado. E se não é a graça de Deus nos purificando, nós seríamos mortos num estalar de dedos. Mas voltando à passagem, fechando esse parênteses, você alguma vez já leu uma história, eu espero que sim, você já tenha tido essa experiência, que para você parecia mais real do que a realidade? Que porque essa história era tão real e tão incrivelmente bem elaborada, você queria fazer parte dessa história porque ela parecia mais real do que a sua própria realidade? Pense agora nos discípulos. Eles estavam diante de uma grande tempestade e nada poderia parecer mais real para eles do que aquela tempestade que estava prestes a tirar a vida deles. Mas agora eles estavam olhando para alguém que parecia mais real do que tudo que estava acontecendo antes.
Eles se depararam na presença de Deus e contemplaram o seu poder. Eles estavam diante do Deus Criador, que com uma palavra fez todas as coisas e que agora, com uma palavra, faz a tempestade cessar. E eles ficaram cheios de temor, apavorados. Mas eles não compreendiam completamente, mesmo estando apavorados. E é por isso que Jesus os repreende com a sua pergunta retórica. Como é que vocês ainda não têm fé? Eles estavam andando com Jesus 24 horas por dia, 7 dias por semana, vendo os demônios se submeterem, vendo as enfermidades serem curadas, ouvindo o Evangelho, recebendo o mistério do reino de Deus por Jesus. Contudo, eles não compreendiam completamente. Existe uma subtrama aqui da revelação de Jesus como Deus encarnado e Senhor. E a subtrama é que, apesar da falta de fé dos discípulos, Deus revela o seu cuidado e a sua bondade para com eles. Esse milagre de cessar a tempestade não apenas revela a glória e o poder de Jesus, que ali de fato está o Filho de Deus, mas também a bondade e a misericórdia de Deus para com aqueles discípulos. Jesus se importa com os seus discípulos. E é por isso que ele cessa a tempestade. A tempestade revela, sim, a ignorância deles sobre quem Jesus é, a falta de fé, o medo deles. E é por isso que eles perguntam, cheios de ironia, a Jesus, porque ele dormia: o Senhor não se importa que pereçamos? A pergunta deles é retórica. Óbvio que eles imaginavam que Jesus se importava com eles e contém um pedido de ajuda. Ajuda-nos, Jesus! Tentamos de tudo e não somos capazes. Mas também carrega um tom acusatório sobre Jesus. Como ele poderia estar dormindo enquanto eles estavam ali sofrendo? Será que ele não se importa com eles? Eles estão o acusando. Será que ele cura os enfermos e expulsa os demônios? E nós que estamos com ele não se importa que pereçamos na tempestade? Mesmo com uma pergunta acusatória dos discípulos, mesmo com a ignorância, com a falta de fé e com o medo deles, ainda assim, Jesus acalma a tempestade. Então pergunta a eles: por que vocês são tão medrosos? Pensem só, aqueles homens estavam apavorados, prestes a morrer, tentaram de tudo. Parece insensível da parte de Jesus olhar para eles e dizer: bando de covardes! Por que vocês são medrosos? Irmãos, diante da morte, diante de circunstâncias terríveis, todos nós ficamos apavorados, nós não sabemos como agir, o nosso corpo libera substâncias e nós ficamos como que paralisados quando nós já tentamos de tudo e não vemos mais saída ou solução. Parece insensível de Jesus perguntar isso a eles, não parece? Mas o fato é que Jesus esperava que eles crescem nele, que eles confiassem nele, que eles tivessem mais temor de Deus do que medo da tempestade, que eles tivessem mais fé nele, na obra de Deus, do que na tempestade que eles estavam vendo. Como é que ainda não tem fé? É a pergunta de Jesus. Lembre-se, foi Jesus quem os levou até a tempestade. Foi ele quem disse para irem para a outra margem do mar da Galileia. Ele queria ensinar uma lição a eles, obviamente. Contudo, eles não creram em Jesus, mas ficaram apavorados com as circunstâncias. Eles deixaram as circunstâncias aparentemente enganadoras de que ele não se importava com eles, os enganarem, e eles ficaram apavorados. O que eles realmente precisavam era confiar em Jesus. Tudo o que Deus faz para os seus filhos e filhas é para que aprendam mais sobre Ele e confiem mais nele, e desfrutem mais da sua presença. Deus não faz pegadinhas conosco. Jesus não está fazendo uma pegadinha com os seus discípulos, os colocando em uma tempestade, não se importando, não cuidando deles. Ele estava no controle de tudo. Ele estava dormindo, porque ele sabia tudo o que estava acontecendo, e ele confiava plenamente no seu Deus e Pai. Ele estava no controle de tudo. Ele iria se revelar e ensinar aos seus discípulos, de modo que eles o conhecessem mais profundamente.
eu e você também precisamos confiar em Jesus nas tempestades da nossa vida e não desesperar, mesmo diante da morte. J.C. Ryle, um teólogo e pastor anglicano, diz o seguinte sobre essa passagem. É uma longa citação, mas eu creio que vale a pena para nós aqui. Ele diz o seguinte: se somos cristãos autênticos, não devemos esperar que tudo corra suavemente em nossa jornada para o céu. Não devemos estranhar se enfrentarmos enfermidades, perdas, privações ou desapontamentos, como qualquer outra pessoa. O perdão gratuito, a absolvição total, a graça divina durante o percurso neste mundo e a glória final. Nosso Salvador prometeu nos dar tudo isso. Todavia, Ele jamais prometeu que nunca teríamos aflições. Ele nos ama muitíssimo para nos prometer tal coisa. Mediante as aflições, Ele nos ensina muitas outras lições preciosas, que não poderíamos aprender de outra forma. Mediante as aflições, Ele nos mostra nosso próprio vazio e nossa fraqueza, atraindo-nos para o trono da graça, purificando nossos afetos, desprendendo-nos deste mundo, fazendo-nos ansiar pelo céu. Até aí a citação do Ryle. O que ele está dizendo é que não existe a possibilidade de evitar as tempestades e adversidades da vida. Esse milagre não promete a nós que Jesus vai rapidamente fazer cessar as tempestades na nossa própria vida, mas temos a promessa de que Ele cuidará de nós em meio às tempestades da nossa vida, porque Ele se importa conosco. A fé é uma confiança em Deus que nos leva a descansar, sabendo que Ele está cuidando de nós, mesmo quando tudo parece ruir ao nosso redor. Vocês já pararam para pensar que na nossa vida moderna as coisas são tão rápidas? Sejam redes sociais, filmes, qualquer coisa que nós fazemos, até o trabalho, nós temos que estar sempre rapidamente produzindo. E isso não nos dá tempo de pensar. É como se tudo fosse planejado para nos aprisionar e nos impedir de refletir e descansar e confiar. Se a situação está ruim, nós temos que trabalhar mais arduamente para sairmos dela. Se as coisas não vão bem, nós temos que fazer alguma coisa. Nós temos que exercer algo e fazer algo e ir atrás de algo. E não descansar. Contudo, para confiarmos mais em Deus, nós precisamos parar para refletir e descansar nele, mesmo em meio às tempestades. Para aprendermos mais sobre Jesus, na verdade, nós temos que estar no barco com Ele, nas tempestades. Deus tem sim um interesse gigantesco na nossa alegria. E é por isso que Ele nos coloca num barco com Jesus nas tempestades, para que o conheçamos mais e confiemos mais profundamente nele. Muitos pensam que é clichê dizer que Jesus está no barco conosco, mas isso é verdade. É uma verdade profunda da qual precisamos ser lembrados. Jesus nos conduz às tempestades e nos guia e nos guarda no meio delas, porque Ele nos ama e se importa conosco. As tempestades são uma oportunidade de crescimento de Deus na nossa vida. A questão para nós é, durante as tempestades da nossa vida, escolheremos ter fé ou medo? O que nós escolheremos? Um último ponto a nós observarmos aqui é que Marcos não afirma qual era o propósito de Jesus ao atravessar a margem. Ele não diz para os discípulos, nós vamos atravessar a margem porque lá está um homem que precisa ser liberto. Não, ele deixa eles em suspense. Ele quer que eles confiem nele e que ele sabe o que está fazendo. Por mais que Jesus não nos diga o que fazer, para onde ir, nós sabemos que Ele sempre tem um propósito para a nossa vida e vai realizá-lo enquanto cuida de nós, mesmo se estivermos passando
por uma terrível tempestade na nossa vida. Mesmo se o nosso casamento parecer que está ruindo, mesmo se perdemos nosso emprego e parecer que não teremos mais recursos, mesmo se parecer que perderemos tudo e a própria vida, Ele tem um propósito na nossa vida e Ele vai realizá-lo enquanto cuida de nós, porque Ele nos ama e se importa conosco. Para concluir, irmãos, mesmo que Jesus pareça indiferente ou distante nas tempestades da sua vida, parece que Ele está dormindo enquanto as coisas estão acontecendo, e parece que Ele está longe, e não se importa, e não está atento a nós, Ele está cuidando de você. Aquele barco ele não iria afundar. Sabem por quê? Porque Jesus estava no barco, mesmo dormindo. Por isso, mesmo que você duvide e tenha medo, e como os discípulos, você pode duvidar e ter medo, todos nós em algum momento iremos duvidar e ter medo, mas lembre-se, seja encorajado e seja fortalecido na sua fé, Jesus está no meio da tempestade com você. Não se desespere, não fique completamente apavorado, tenha fé. Existem boas notícias para você durante as tempestades da sua vida. E as boas notícias são: Jesus está com você. Ele se importa com você e Ele cuida de você. Sabe por que nós podemos ter certeza absoluta disso? Porque Jesus mesmo se encontrou com uma tempestade muito maior em nosso favor. Essa tempestade aponta para uma outra tempestade muito mais terrível que Jesus irá enfrentar sozinho. Ele não veio para apenas acalmar aquela tempestade no mar da Galileia. Ele veio para aplacar a tempestade da santa e justa ira de Deus contra o pecado. Ele passou por essa tempestade na cruz como o nosso substituto. E é para enfrentar essa tempestade que Jesus veio. E como Deus e homem, Ele recebe a ira de Deus, Ele enfrenta a maior de todas essas tempestades. E Ele não nos abandona no meio dessa tempestade. Se Ele não abandona você enquanto está recebendo a ira de Deus por causa de você, em seu benefício, por que você pensa que Ele irá abandonar você nos momentos difíceis da sua vida, se enquanto Ele estava morrendo por você, Ele não o abandonou jamais? Se você compreender que Jesus suportou a tempestade da ira de Deus por você, você será capaz de suportar todas as adversidades da sua vida por meio da fé, pela graça de Deus operando em você, porque Jesus estará ao seu lado. Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Ele é o Filho de Deus que entregou a sua vida por você, para que você não viva mais apavorado por causa das circunstâncias da sua vida. Marcos escreveu essa passagem para nos provocar a fazer a mesma pergunta: quem é este? Para que tenhamos fé. Quem é Jesus para você? E como você responderá a essa pergunta? Que você possa crer em Jesus como o Senhor e Salvador glorioso que Ele é. Amém? Vamos nos colocar de pé, vamos orar.